Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde rara, hein, no futebol de São Paulo. Eu acho que há muito tempo a gente não vê o Palmeiras em crise. Também não sei se dá pra dizer que o Palmeiras está em crise ou é uma rivalidade da principal organizada do Palmeiras com a Leila Pereira, tá? Porque depois da derrota por 2-0 pro Flamengo, nessa sequência negativa aí do Palmeiras, que até alguns jogadores disseram que não lembram de uma sequência tão negativa do Palmeiras desde que chegaram, entre eles o Everton, tá? A Mancha Verde, cerca de 20 integrantes da Mancha Verde invadiram a academia de futebol do Palmeiras na tarde de ontem, hein? Eles aproveitaram uma brecha na abertura do portão, entraram e foi aí uma tarde de cobrança no Palmeiras. Ou seja, é um Palmeiras sob pressão, é um Palmeiras que não vem jogando bem, que deixou escapar aí as primeiras colocações do Brasileiro. O Flamengo hoje é líder, perdeu por 2-0 pro Flamengo, teve a derrota por 2-0 pro Vitória em casa, que realmente foi muito questionável. E acredite se quiser, hein? Até o Abel Ferreira está sendo questionado por alguns torcedores do Palmeiras. O Abel, que é multicampeão, está quase 4 anos no Palmeiras e vem sofrendo algumas críticas aí nas redes sociais. Mauro, é complicado, né? Essa situação complicada, a situação do Palmeiras. A gente sabe, há uma rixa dessa organizada com a Leila Pereira. Por quê? Porque a Leila Pereira parou de ajudar financeiramente a escola de samba dessa organizada. A Leila Pereira, constantemente, ela vai pro confronto contra a organizada. Ela mostra uma coragem que às vezes eu vi, que geralmente eu não vejo nem nos homens dirigentes no futebol brasileiro bater tanto de frente com a organizada. Mas fez parte, né, Thiago? Patrocinou a escola de samba. Até o colega hoje, Danilo Lavieri, de manhã, me falava que ela tinha um cachorro chamado Mancha. Não sei se ainda tem. Isso eu não sabia, não. Então, assim, sentaram juntos, foram parceiros, agora são rivais. Então, assim, não vejo muita diferença de outros dirigentes que se aproximam de organizado e um dia brigam. O cara que foi contra a organizada... Ela já foi muito próxima da Mancha e já bancou a Mancha. Então você sabe disso. Então, assim, agora estão brigados. Então, não vejo esse heroísmo todo, não. Todo respeitado. Não, mas eu acho ela corajosa. Corajosa, sabe, eu acho. Então tinha que ser desde o começo, sabe? O pessoal fala, a organizada vai lá, invade. Pô, sabe, não vejo diferente. Quem bateu de frente desde o começo com a Mancha Verde foi o Paulo Nobre, com todas as torcidas. Ele fez parte quando era adolescente, foi integrante da torcida organizada. Mas no momento que assumiu a presidência, ele falou, vou cuidar aqui do clube, e eu acho que é um direito que ele tem. Acho que a torcida tem todo o direito de protestar na rua, no estádio, incentivar e tal, como qualquer torcedor, né? Não é organizado. Qualquer torcedor, o cara paga o ingresso, pode vaiar se ele achou que está insatisfeito. Se quiser andar na rua com uma placa, fora fulano de tal, é o direito que ele tem. Se ele quiser andar aqui pela Avenida Paulista, ele pode fazer. Democraticamente, as pessoas podem se manifestar sobre qualquer assunto, desde que não haja violência, agressão, ofensas pesadas, coisas desse tipo. Agora, entrar no CT não tem que entrar, né? Agora, o que ocorre é que muitas vezes, e não é esse o caso, tá? Os caras têm acesso ao CT porque às vezes interessa aos dirigentes que a torcida vá dar dura no jogador e no técnico. E nunca é no dirigente, repare. Geralmente, né? É no jogador e no técnico. E aí o dirigente, assim, acidentalmente, deixa a porta encostada, sabe? A porta encostada, valeu. O cara esqueceu de passar a chave. Deixa encostado, o segurança vai tomar um café, né? O segurança é mais ou menos que nem o pessoal do VAR no jogo de quarta-feira. Eles estavam tomando um café, aí não viram lá o Rafael Veiga dar uma solada lá no Pulga. Eles não viram, é um cafezinho, ar-condicionado, muito confortável a sala. Então o segurança do CT do clube, muitas vezes, não é o caso do Palmeiras, não. Aí é o contrário. O cara tá distraído, aí entra ali o pessoal e tal, vai dentro do campo. Isso acontece quantas vezes? Quantas vezes acontece? Muitas vezes interessa aos dirigentes, sabe? Que os torcedores vão lá para cobrar do jogador. Mas não tem que fazer isso, é evidente que não. Ali é o local de trabalho dos caras. Entendeu? Quer protestar, para na porta e protesta, vai protestar em outro lugar, conversar o quê? Isso acontece sempre, muitas vezes. Nesse ponto, é óbvio, o Palmeiras fala não. Agora, não sei como seria num outro cenário, sabe? Enfim, e o Palmeiras está numa crise técnica hoje. Isso é fato, que eu acho que é a coisa mais importante para se falar. São 5 jogos, né? 4 derrotas, certo?
uma vitória. Vitória essa também muito questionável pelo gravíssimo erro de arbitragem contra o Cruzeiro, um gol muito mal anulado, inexplicável, o que evidencia como vem mal o Palmeiras. Não fosse esse erro, talvez não tivesse vencido nem aquele jogo. No Rio de Janeiro foi lá as 3 últimas quartas-feiras, perdeu 3 jogos para o Botafogo, para o Fluminense, para o Flamengo, assim, para quem está na ponta da tabela, quem está embaixo, perdeu para todo mundo. Tomou 4 gols, não fez um gol sequer, não marca um gol há 3 partidas, 1-0 Fluminense, 2-0 Vitória, 2-0 Flamengo, tomou 5 gols. A partida de quarta-feira foi uma vergonha, uma estratégia absolutamente covarde do ponto de vista tático, estratégico, foi uma covardia. O Flamengo poderia ter vencido por mais. O Palmeiras não chutou a bola uma vez na direção do gol, 2 finalizações que são finalizações que na estatística consideramos como tal. Mas uma foi um chute nas nuvens, no final do primeiro tempo, outro chute bloqueado pela zaga do Flamengo. A bola, em nenhum momento, ela ameaçou o goleiro Matheus Cunha. Nós discutimos aqui a questão da escolha do Tite, né? Ele poderia escolher jogar sem goleiro, né? Botar um cara da linha no gol, botar o filho dele, que é grandão, no gol, qualquer um no gol. Porque a bola não chegou. O Matheus Cunha não trabalhou. Ele fez uma saída de bola que ele interceptou assim, um cruzamento, mas nada. O Palmeiras foi um time totalmente inoperante, uma estratégia covarde. Eu vi torcedores reclamando do Rony. Pô, o Rony não é o Superman, o Batman, o Aquaman, sabe? Ele é um jogador de futebol. Bola esticada, Rony, se vira aí. Aí o Rony correndo com o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Pulga, todos, sabe? A defesa inteira do Flamengo, o Rony ali correndo. Tinha que pegar a bola, dominar. Não vai conseguir, gente. Não vai conseguir. Ele teria que ser uma espécie de Mbappé para fazer esse tipo de coisa e funcionar. Não dá. O Rony tem lá suas qualidades e deficiências, como todo jogador, mas aí, o Rony é culpado. A estratégia foi essa. Richard Rios numa outra posição, Gustavo Gomes muito mal, errando jogada de saída de bola. Time, muita bola longa, muita bola esticada. O primeiro gol sai de um desses chutões, bola esticada, o Flamengo recupera, Pipo vai lá e faz o gol. Segundo gol, bola perdida. Poderia ter tomado mais. Foi ao Rio para empatar ou perder de pouco. Conseguiu até o seu objetivo, perdeu de pouco, 2 foi muito pouco. Então acho que a insatisfação do torcedor do Palmeiras a invasão não concordo, evidentemente não concordo, mas a insatisfação é absolutamente pertinente, porque o momento é muito ruim, muito ruim. E eu acho que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade aí, jogador, técnico, todo mundo, eles estão juntos ali, quando ganha todo mundo ganha, quando perde todo mundo ganha, todo mundo perde. Agora a fase é muito ruim, muito ruim. A invasão, não concordo, a insatisfação, eu acho que ela é absolutamente pertinente. E sobre essa relação é aquela coisa, né? Um dia tem a relação, outro dia estão brigados. Mas você acha que é uma relação, você acha que é uma manifestação mais política ou realmente técnica? Você acha que a Mancha está aproveitando o momento para atacar a Leila ou realmente ela está braba com a fase do Palmeiras? Eu acho que o mais importante é falar do jogo, falar do campo e bola. Campo e bola. A questão da Leila, da Mancha, eu só sei que eles eram amigos, não são mais. Ok, as pessoas brigam às vezes. Isso para mim é um assunto que, eu não sei lá o que o cara da Mancha pensa, o que a Leila pensa, e pouco me interessa isso. Me interessa falar do jogo. O jogo em si. O que acontece no jogo? O Palmeiras está jogando muito mal. Muito mal. E não é de hoje. Não é de hoje. Entendeu? E você percebe, ontem eu li no UOL, uma matéria, que os jogadores ficaram insatisfeitos com a escalação, com a estratégia, com a maneira como o time foi montado. Isso não se via no Palmeiras há algum tempo. Agora você percebe, assim, esse tipo de situação acontecendo. Claro que ninguém vai confirmar isso, talvez alguém venha a negar, mas enfim, são bastidores, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Tem um jogo internacional no final de semana, o Palmeiras terá que fazer escolhas importantes, porque pode priorizar a quarta-feira. Então, poupar jogadores e tudo. A última vez que preservou, perdeu para o Vitória em casa. O Inter só está jogando o Brasileiro. Esse jogo para o Inter é super, super importante. Precisa vencer para melhorar a sua condição. E dentro do campeonato, que é o que resta, o Brasileirão para o Internacional, fez muitos investimentos desse ano. E se o Palmeiras perder, ele pode ficar ainda mais distante dos líderes do campeonato. Ele busca um tricampeonato. Então, uma semana muito, muito importante. Eu diria que esse momento do Palmeiras, desde que o técnico Abel Ferreira chegou ao clube, ele só é comparável àquela eliminação para o CRB na Copa do Brasil, que foi no combo de uma derrota da final do Paulista para o São Paulo, derrota na Supercopa para o Flamengo, teve essa eliminação e por aí vai. Aí restou a Libertadores, ganhou a Libertadores, aí tudo ficou em paz, evidentemente, título muito grande, da maneira que foi conquistado, inclusive, e aí depois tudo prosperou. Mas houve um momento bem delicado. Esse momento é comparável àquele. Porque o que o Palmeiras fez na quarta-feira no Maracanã foi para o torcedor ficar até revoltado mesmo. Invadir o CT não justifica, mas a revolta é pertinente. Porque, gente, uma coisa é um time fraco, com jogadores limitadíssimos, jogando com mais forte, adotar essa estratégia. Fala, cara, eu não tenho condição de encarar os caras, eu vou jogar aqui fechado, se eu conseguir chutar uma bola no gol já é muito. Não é o caso do Palmeiras, gente. O Palmeiras tem bons jogadores, pô. Tem um ótimo elenco. É um elenco bicampeão do Brasil, pô.
Então, que negócio é esse? Aí vai jogar no Maracanã daquela maneira, acovardado, recuado, com medo, sem ter uma jogada, não acontecia nada. E ainda teve não expulsão do Rafael Veiga, que poderia piorar as coisas ainda para o Palmeiras, que seria no primeiro tempo. Mas o VAR estava, sei lá, tomando um café, né? Um cafezinho às vezes é bom também e tal. Eu vou tocar nesse assunto com você, porque você não estava na nossa mesa, e realmente eu concordo totalmente, para mim era expulsão clara. Ontem na mesa deu maioria, mas no dia do jogo era Vampeta, Flávio Prado e Piperno dizendo que não era para expulsão, só eu falando que era para expulsão clara, e aí eu falei, eu devo estar cego, eu não devo entender nada de futebol, então realmente, mas aí hoje eu vou perguntar pro Mauro, pro Vander, que também não estava. Eu já dei minha opinião. Não, mas mais incisivamente. Eu vou ser mais incisivo. Então eu vou convidar o Vampeta, o Piperno e o Flávio Prado para trabalhar no VAR, porque eles estão tão cegos quanto o cara do VAR. Não é possível. Cara, uma solada daquela. Gente, olha, a recomendação é o seguinte, vamos falar logo sobre isso. Olha o tamanho do tornozelo do Eric Pulgar. Acertou, pisou na chuteira, é cartão amarelo. Por quê? Você tá disputando a bola, você às vezes erra a bola, ali acontece, é um acidente e tal. Quando pega no meião, que é do tornozelo para cima ali, é cartão vermelho. Ele pisou ali. O Rodinei foi expulso uma vez num jogo Flamengo Internacional. Que pagaram 1 milhão para ele jogar. O Inter pagou 1 milhão, no caso até parece que um colorado fanático deu dinheiro, foi o que se comentou. Lá do Mato época, Grosso, né? Foi. E aí pagou 1 milhão, na época eu falei, é uma loucura. Escalar o Rodinei é sempre uma loucura. Pagar 1 milhão, pagaram 1 milhão. Aí o que aconteceu? O Inter fez 1-0, acabou sendo a decisão do campeonato aquele jogo, né? Que foi na reta final e os dois ficaram disputando ali cabeça a cabeça. E o Inter fez 1-0, aí o Flamengo empata com o gol do Bruno Henrique, falha do Rodinei. Ele erra, gol do Bruno Henrique. Aí depois ele dá um pisão no Felipe Luiz, parecido com esse. Aí o árbitro vai lá e expulsa. Até 2 jogadores, absurdamente, eles revelaram isso depois, se não falha a memória, o próprio Felipe Luiz e o Diego pediram para não expulsar. Rodinei é gente boa, isso é um absurdo, meu Deus do céu. E ninguém no Flamengo faz nada. Tem um dirigente tem a coragem de pegar para cá. Porra é essa, meu irmão? Sabe, o cara pode ser seu amigo, seu irmão, pode ser a sua mãe jogando, cara. Não interessa, né? Cartão vermelho, né? Você vai pedir para um adversário não ser expulso, um jogo decisivo. Cara, é muita mamãezada, né? Que panela, né? Isso não é mais uma panela, isso é, sei lá, é um... Não, e assustador foi... de Paella, sabe? Assustador foi o comentarista de arbitragem. Não. Ele não pisa forte. Como é que ele sabe? Não. Eu queria que ele visse a foto depois do jogo. Eu acho o seguinte, ali eu acho que eu vi, na transmissão era o Salvio. Eu gosto muito do Salvio, mas discordo frontalmente. Foi mal demais naquele comentário. Discordo frontalmente. E depois do que restou da central do apito, eu vi, tive cuidado de ver também, que foi o Paulo César, falou que ele pisou e recolheu. Claro, depois que pisou, ele recolheu. Agora, você pega a imagem, inclusive a reação do Rafael é de quem percebeu o erro. Ele meio que, fiz uma bobagem. Ele sentiu que correu... Você expulso. Correu o risco, né? Falou, vou tomar um cartão. Aí acabou que não tomou, Então, assim, além de tudo que aconteceu, o Palmeiras ainda correu o risco de ter o jogador expulso. Não foi expulso porque o árbitro... Agora, eu não sou favorável à arbitragem intervencionista. Decisão de campo, ok. Agora, o VAR brasileiro, que toda hora intervém, dessa vez não interveio. Por quê? Então, escolhe quando vai entrar... É um negócio meio patético. Como o Flamengo venceu o jogo, isso virou uma questão secundária. Mas poderia ter sido uma questão fundamental. E o Rafael... E o Flamengo mesmo assim reclamou. Reclamou para botar pressão no próximo árbitro, claro. Como todo mundo faz. E no próximo jogo, o Rafael não jogaria. Então, um jogo que o Palmeiras precisa vencer por uma diferença grande de gols, né? Por 3 gols ou 2 para levar para os pênaltis. Um dos seus principais jogadores, né? Meio atacantes, né? Ele não poderia jogar, estaria suspenso. Então, um erro grave também que houve. Isso tudo está no combo do que está acontecendo com o Palmeiras. Eu vi torcedor do Palmeiras na rede social falando, não, era para ser expulso mesmo, o negócio tá feio e tal. E tá feio mesmo. Invasão, não, mas que é um momento delicado e raro no Palmeiras nos dias de hoje, é. Vamos ver como é que vai lidar com isso o pessoal do clube. Agora, Vampeta, Piperno e Flávio Prado. Todos no VAR. Estão preparadíssimos para trabalhar no VAR. Sério. Não dá. Eu falei a mesma coisa. Falei, né, Bruno Prado? Eu falei, então eu devo estar cego. Então eu estar cego ou eu não entendo nada de bola, que é o que algumas pessoas podem achar, e eu dou o direito. O Everton já falou depois do jogo. Agora o Rafael Veiga também está cobrando do elenco uma melhora. Mas antes, eu vou passar para o Bruno, só lendo aqui a fala do presidente da Mancha Verde, tá? Então a fala do presidente da Mancha Verde, ele fez a seguinte declaração, né? Saindo ali da Academia de Futebol do Palmeiras. Ele disse, são 4 derrotas em 5 jogos. Ontem, um time totalmente apático e covarde.
Hoje não viemos falar nada com a diretoria. O Abel vem errando muito. Ele é monstro, mas parece que se apequenou. Olha aí. Palmeiras não pode jogar covardemente. O Palmeiras ganhou uma Supercopa e uma Libertadores, jogando de igual para igual. A forma que perdeu ontem foram 2, poderia ter sido 4, 5. O Palmeiras é milionário, elenco forte. Nós viemos para entender isso. E aí ele continua. A porta estava aberta, é o que ele diz. Nós fomos até ali e ficamos fora. Queremos entender. O Abel tá fazendo panela? Tem jogador que não dá para ser titular. Todo mundo tá apoiando. Para reverter contra o Flamengo, vai ter que jogar muito. A gente pede mudança de postura dos atletas e do Abel. Ele é o maior da nossa história, mas é passível de crítica. A culpa é sempre do outro. Ele vem insistindo em atletas que não rendem para ser titular. O Rony não dá para ser titular. Contrata o Felipe Anderson e coloca ele de auxiliar de lateral. O Rômulo foi destaque e nunca colocam o cara. Segundo reportagem da ESPN, os torcedores organizados teriam dito que fariam novas invasões no futuro caso a situação não mude. Além de perseguições, olha aí, ó, além de perseguições a atletas que estejam, abre aspas, na noite. Alguns torcedores foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento. Essa foi a declaração aí do presidente da Mancha Verde. Agora, Abel sendo questionado, Bruno Prado, é algo raro no Palmeiras, como disse o Mauro. Eu acho que é desde que foi eliminado pelo CRB. Depois da eliminação para o CRB, eu acho que nunca o Abel foi questionado e agora é o Abel sendo citado nominalmente. O Abel tá errando, o Abel tá fazendo panela, o Abel tá errado, o Abel tá se apequenando. Foi o que disse. E aí não é só o presidente da Mancha, né? O Abel foi muito criticado depois do jogo contra o Flamengo. Vale a crítica ou não, Bruno? Um cara como o Abel tem que deixar ele fazer do jeito dele porque ele sabe o melhor pro Palmeiras. Depende. Assim, se a função de um jornalista comentarista é avaliar o que está acontecendo, aí cada um com a sua opinião, e o time não está bem mesmo, e o Abel, como treinador, tem responsabilidade nisso também, ele, os jogadores, todo mundo. Outra coisa é quem torce pro Palmeiras. Se eu sou torcedor do Palmeiras, eu vou criticar na minha casa. E publicamente eu tô fechado com esses caras. Por quê? Porque eles já me mostraram que eles são confiáveis, porque eu posso confiar neles. Tá bom, não tá bem, mas eu confio no técnico, eu confio nos jogadores, porque eles já ganharam tudo aqui. Então eu acho que fazer isso é atrapalhar, é jogar contra o seu time, é jogar contra o Palmeiras. No caso, teoricamente, o palmeirense quer o melhor pro Palmeiras, né? Alguns não, né? Mas teoricamente querem. Então, se eu quero o melhor pro meu time, eu tô fechado com esses caras, porque esses caras já entregaram muita coisa. Eu sei do que eles são capazes, então eu vou atrapalhar? Não, pô, já teve momentos ruins do Palmeiras, com o Abel no comando. Não é impossível jogar bem em todos os momentos. Já aconteceu. Até o ano passado, quando saiu da Libertadores, perdeu 4 seguidas depois. E depois recuperou e foi campeão. Então, se eu sou palmeirense, eu posso até, na minha casa, falar pro meu amigo no bar, pô, não tá legal, né? Mas publicamente eu tô com ele. Publicamente eu tô com o Abel, tô com os jogadores, porque esses caras já me entregaram, então eu confio neles. Essa coisa só me reforça aquele negócio que eu já penso. Proposta, tchau. Tem proposta boa, tchau. Não tem que nem pensar. Então... E o Abel chegou a assinar quando ele achou que não ia ganhar nada no ano passado. Sim. E desistiu quando foi campeão brasileiro. Sim, claro que teve uma compensação financeira, né? Proposta, tchau. Não sei que me deem mais dinheiro, aí tudo bem. Mas pensar, não, porque eles me amam. Não, ninguém ama ninguém. Amam você só quando você ganha. Quando você não ganha, ninguém ama ninguém. Então, se tem uma proposta que você acha que é melhor financeiramente, é melhor para sua família, tchau, nem pensa. Só se derem mais dinheiro, aí tudo bem. Aí, tô aqui porque estão me pagando mais, ótimo. Mas pensar que a torcida gosta de você se você ganhar. Se você não ganhar, ninguém gosta de você. Então é bem assim. E se o Palmeiras não ganhar nenhum título esse ano entre Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores? Tá bom, não ganhou. Ano que vem tenta ganhar de novo. Acabou. O Palmeiras, ele... mas aí o torcedor não encara assim, né? Porque o torcedor do Palmeiras e do Flamengo, principalmente, ele acha que ele vai ganhar um título de expressão no ano. Sim, mas... E é normal, porque o investimento é muito mais alto que o dos outros, né? Mas se fosse tão fácil ganhar, não seria de expressão, seria uma porcaria. Se qualquer um ganha todo ano, não seria um torneio fácil.
ganhar Libertadores e Brasileiro, e para mim a Copa do Brasil está abaixo disso, né? Mas colocam como prioridade. Palmeiras... Não é como prioridade, né? Mas se você passa o ano e ganha a Copa do Brasil, tá aceitável. Sim. É isso, né? A Copa do Brasil é aquele negócio, você não vai ser criticado. Ganhou um título de expressão. Claro, os maiores são Brasileiro e Libertadores. Mas ganhou uma Copa do Brasil, valeu. Ganhou alguma coisa. E o Palmeiras, nos últimos 4 anos, ganhou em 20 Libertadores, 21 Libertadores, 22 Brasileiros, 23 Brasileiros. Sabe quando isso aconteceu na história do Palmeiras? Nunca. Nunca. Para ver como é difícil, né? Mas as pessoas tratam a exceção como regra. O que está acontecendo com o Palmeiras nos últimos anos é uma exceção. Nem no período da Parmalat o Palmeiras ganhou 4 títulos grandes seguidos, em anos seguidos. Na era da Parmalat, por exemplo, em 93, 94 foi bipaulista, o Paulista tinha um peso maior do que tem hoje, e bibrasileiro. Em 95, sabe o que o Palmeiras ganhou? Nada. Aí em 96 ganhou um paulista, perdeu a Copa do Brasil em casa para o Cruzeiro. Em 97, nada. Então, em 98 ganhou o Mercosul e Copa do Brasil, 99 a Libertadores. Foi essa era a Parmalat. Teve 2 anos, 95 e 97, que o time não ganhou nada, nenhum título, nem estadual. Então, o que está acontecendo é uma exceção na história do Palmeiras, por mérito do Palmeiras, e que, tá bom, se não ganhar esse ano já ganhou o Paulista, né? Se não ganhar... mas aí não conta, né? Para Palmeiras e Flamengo, estadual... Mas então, se perder, não tem que contar também. Porque quando perde, conta, né? Quando perde, tem crise. Então, se não conta quando ganha, não conta quando perde. Tem que meio que ignorar, assim. Tá bom, ganhei, se perdi. Tem que ser assim, porque assim, conta quando perde, quando ganha, não. Então, é assim, o time tá mal, o time merece críticas, mas se eu gosto do time, e aqui não é o meu caso, que eu falo, eu torço pro São Paulo, mas eu não sou um representante do São Paulo, eu não estou aqui para defender o São Paulo, para representar o São Paulo. O São Paulo é o time que eu torço, assim, quando eu estou fora, quando eu estou trabalhando, o meu trabalho é mais importante que o São Paulo, para mim tanto faz quando eu estou trabalhando, se o São Paulo ganha ou perde. Se eu sou um palmeirense, não trabalho, não sou jornalista, não tenho que avaliar, eu estou fechado com esses caras. Pô. Você não criticaria publicamente em rede social? Não, eu estou fechado com os caras porque esses caras já me entregaram. Então, eu confio nesses caras, pô. Eu tenho um cara que já mostrou que é um ótimo técnico, um elenco que já mostrou que entrega. Eu tô fechado com eles, pô. Só que aí não, eu vou atrapalhar os caras. Eu acho que isso é uma distorção, assim, do que... Eu discordo, cada um pode torcer do jeito que quiser, mas para mim isso é atrapalhar o seu time, não é ajudar o seu time. São caras que já me entregaram. Se fosse um cara que não entregou, ok. Mas esses caras já me entregaram, pô, então eu tô com eles, pô. Esses caras já me mostraram que podem reverter situações difíceis. O Rafael Veiga, ele disse o seguinte, hein, sobre essa crise no Palmeiras. Ele disse que o Everton já tinha falado. Não lembro da gente ter tido tantas derrotas seguidas desde que eu cheguei no Palmeiras. É um momento complicado, mas a gente tem que trabalhar muito. Agora, o Veiga, que é outro líder desse elenco, ele se pronunciou. E aí o Veiga diz o seguinte: primeira coisa é reconhecer que não estamos no nosso melhor. Cada um tem que ver aquilo que precisa fazer diferente para melhorar. Reconhecer é o primeiro passo. Ninguém gosta de perder. Só que a gente já passou muitos momentos de pressão, momentos difíceis, e saiu de todos eles. Então, tem que ter personalidade, dar a cara a tapa, assumir a responsabilidade e os riscos dentro de campo. Momentos assim fazem com que a gente dê a volta por cima. É o que disse aí o Rafael Veiga, um dos líderes desse elenco, né, do Palmeiras. E o Palmeiras encara o Internacional em jogo dificílimo nesse domingo no Beira-Rio às 5 horas da tarde, tá? Após o jogo contra o Flamengo na quarta, o Palmeiras chegou à sua 3ª derrota consecutiva. Em 5 jogos, 4 derrotas, tá? E o Palmeiras voltou a perder 3 jogos seguidos pela primeira vez desde novembro de 2021. Mauro, é um momento de crise? E outra, o Bruno disse que ele, como torcedor, não criticaria publicamente o Abel Ferreira. Eu concordo, eu acho que o Abel, ele é meio que intocável por tudo que ele conquistou. Você concorda ou você tem uma opinião diferente? Cada um faz o que quer, né? Quem sou eu para dizer se o torcedor deve ou não se manifestar? Mas você acha que o Abel já merece críticas públicas assim? Ele é o técnico. Se é bom, ele é elogiado. Se está mal, ele também tem responsabilidade. Existe um profissional acima do bem e do mal. Quando o Guardiola perdeu para o Lyon e não chegou na final da Champions League, aquela que foi em Portugal, da pandemia, ele foi criticado, porque ele foi mal.
Ele não foi bem. A mesma coisa contra o Chelsea. Perdeu na final pro Tuchel lá com o Chelsea. Foi criticado. Normal. O Guardiola é criticado, o Ancelotti é criticado. Ele vai ser criticado também. Você acha que merece crítica, mas não o fora bem? Quem escalou o time no sábado? Foi ele. Quem que adotou a estratégia que o Palmeiras levou a campo? Foi ele, é o técnico. Quando dá certo, tem um plano. Quando dá errado, não tem responsabilidade, claro. O plano não deu certo. O plano nem sempre dá certo, né? Você sabe que esse papo de plano, às vezes, é meio furado, né? Tá no plano, Pitico escorregar? Não tá no plano. Aquilo é um acidente. É isso. Existe um certo exagero. Pitico é o Andreas Pereira, hein? Tá no plano? O jogador vai escorregar na prorrogação, o meu atacante vai fazer... Não, aquilo não é uma coisa que aconteceu. Então tem muito também exagero também. O cara é vitorioso, é um ótimo treinador e tudo, mas ninguém é Deus intocável. O torcedor tem sim o direito de reclamar. Agora, que você vai reclamar, se tá certo ou errado, vai de cada um. O palmeirense que sabe onde está apertando o calo. Então aí ele vai gritar de acordo com o que ele achar. Se não se ceder, é um direito do torcedor de manifestar. Agora, pediu fora, eu acho um exagero. Mas se o cara quer pedir fora, enfim, tanta bobagem que se fala por aí, eu acho um exagero. Pediu fora o Abel Ferreira. Acho que não tem o menor sentido isso. Agora, a crítica pontual, ela é pertinente. Lógico, qualquer um pode ser criticado. Você acha que é um momento de crise no Palmeiras? Porra, enorme, né? Pô, que é mais do que isso, não ganha de ninguém, só toma porrada. 3 pancadas direto do Rio de Janeiro, 3 jogos sem fazer gol, tomando gol, perdeu vitória, não é crise? Se não é crise, então o que é crise? Se São Paulo perder 2 jogos desse aí, é crise. O Corinthians, Palmeiras não tem crise? Só o Corinthians e São Paulo tem crise? O Santos tem crise? Tem crise, claro que é crise. Eu acho que seria uma crise, eu acho que seria uma crise com a eliminação de alguma competição. Crise técnica grave, que tem que ser corrigida. É isso. É uma crise técnica grave, é uma constatação. A crise não se configura apenas com uma desclassificação. Por exemplo, o Internacional está em crise? Está em crise. Claro que está em crise. Mudou de técnico, né? Aí o técnico acabou de chegar, acho que responsabilizá-lo é demais. Foi eliminado pelo Juventude no Gaúcho, foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Rosário Central na Sul-Americana, em casa, né? O Juventude foi fora, depois em casa contra o Rosário Central. Fez vários investimentos, claro que tem atenuante do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas ainda assim é uma crise, o Inter está em crise. Só disputa o brasileiro, o Palmeiras está em crise, perdeu o contato com a liderança, derrotas seguidas, está com a corda no pescoço na Copa do Brasil, vai se aproximando do confronto com o Botafogo na Libertadores, e o Botafogo ainda está bem, apesar da derrota para o Cruzeiro, né? Foi uma exceção. O Palmeiras não é uma exceção. Vamos recapitular? O Palmeiras perdeu para o Botafogo, jogou até uma boa partida, mas perdeu. Foi a última partida boa do Palmeiras, de fato. Aí ganhou do Cruzeiro, num jogo controverso pela arbitragem, perdeu para o Fluminense, que estava na lanterna, tinha acabado de sair da lanterna, perdeu para o Vitória, que saiu da zona de rebaixamento com esse resultado em casa 2-0. Mas o time é um time reserva, sim, que foi um time escalado pelo técnico. E o Palmeiras tem elenco que contratou mais jogadores agora. E perdeu para o Flamengo jogando nada. O caso do jogo de quarta-feira foi uma coisa assim, é claro que ele tem uma participação, ele é o treinador. A questão aí vai de cada um, da opinião de cada um. Quem é mais responsável? O jogador, o técnico? Eu acho que todos são responsáveis. É o jogador que não executa o que tem que executar, o que lhe foi pedido muitas vezes, e o técnico que adotou uma estratégia que não funcionou. Ele não foi capaz de mudar durante o jogo, porque não conseguiu mudar. Pelo contrário. E nesse combo, tem ainda que o Palmeiras perdeu em casa depois de 9 meses, que foi pro Vitória. Exato. E a escalação e tudo, são escolhas. 20 jogos. Flexibilidade. Tá. Agora, se isso não é crise, eu não sei o que é uma crise. É uma crise técnica tremenda, que pode se agravar se acontecer a eliminação da Copa do Brasil. Mas é uma hora de ter calma, não é hora de mandar ninguém embora, de caça às bruxas. Não adianta, isso é bobagem. É hora de entender o contexto e tentar corrigir. Até porque ainda tem a Libertadores, que está se aproximando, né? E tem um brasileiro que vai até o final do ano. Então não tem como recuperar. Eu acho que nessa semana é importante pensar no seguinte. Se eu fosse o Palmeiras, eu pensaria assim: o que eu faço? Eu vou priorizar tudo quarta-feira para uma missão tão complicada? E convenhamos, hoje, improvável. Improvável, gente, não é sinônimo de impossível, tá? Possível é, mas é improvável o Palmeiras se classificar. Por quê? Joga em casa e tudo. Pela força do adversário, pelo placar adverso e pelo momento do time. Vai ter que, de uma hora para outra, jogar um futebol que não vem jogando. Isso é improvável, que não é sinônimo de impossível. Certo? Tem que desenhar, né, Vanderlei? Senão um cara pega depois e fala, você disse que é improvável, mas não é impossível. Agora, prioriza a quarta ou o jogo do Internacional? Essa é uma questão. Isso é uma questão dificílima. Ela é uma questão importante. Aqui eu tô com a corda no pescoço, aqui eu posso me recuperar.
Palmeiras está a 4 pontos faço? do Flamengo e do Botafogo. Então. 4, Vamos 36 imaginar que contra 40. O Flamengo deve ir com um time mistão contra o São Paulo. Flamengo... Você acha que vai? Com certeza. O Flamengo empata ou perde. Não faz 3 pontos. Ele vence o Inter, já reduz a diferença para o Flamengo. O Botafogo vai jogar contra... Agora me deu branco. O Botafogo é o Juventude, eu acho. Juventude. Juventude lá, não é? Lá em Caxias. É lá em Caxias. Tem chance de perder ponto. O Fluminense perdeu ontem, o Flamengo perdeu lá. Então pode perder ponto. Perdeu pro Criciúma já o Botafogo numa visita à região sul. Pode perder, perdeu no interior de Santa Não, é Atlético Goianiense. Juventude é o Atlético próximo. Goianiense. Então vamos lá. Jogo ótimo pro Atlético Botafogo. fora e Juventude fora depois. Então vamos lá. O Botafogo não deve perder pontos esse fim de semana, mas depois pode perder na quarta-feira. Então, assim, a semana... Então você olhar a semana, você fala, cara, na quarta não, no outro final de semana, né? O Palmeiras tem que pensar nisso. Se ele ganha do Inter, que é um resultado que ele vai ter que ir com tudo para conseguir, não é fácil, ele se coloca ali, né, esperando os outros perderem pontos para voltar a se aproximar. Até porque se você é eliminado da Copa do Brasil, mas você, naquelas mesmas semanas, consegue se aproximar da liderança, isso dá uma tranquilizada. Caímos aqui, mas estamos na briga de novo aqui perto dos líderes do campeonato. O Palmeiras busca um tricampeonato brasileiro, 3 títulos seguidos. Dificílimo de conseguir. O Flamengo teve a chance em 2021, não conseguiu. Só o São Paulo tem isso. Então, eu acho que o pensamento tem que ser esse também. Esse também. Você joga todas as fichas na quarta-feira, na missão improvável, ou distribui um pouco o time, né? O que eu quero dizer? Se repetir a escalação, algo parecido do jogo de sábado com Vitória, é o Palmeiras enfraquecido contra o Internacional. As chances de resultado, elas ficam menores ainda. Então, essas são as decisões importantes que eu acho E tem outra, né, ô Mauro? Ganha muito peso essa atuação do Palmeiras contra o Internacional. Porque se perde para o Internacional, aí vai para a Copa do Brasil ainda mais em crise. Porque se hoje já existe uma crise, o Palmeiras precisa ir bem contra o Internacional. Tem isso também. Porque a gente sempre fica, será que prioriza o Brasileirão ou a Copa do Brasil? Se perder, seria a quarta derrota seguida. E a quinta em 6 jogos. Se perder.